A paz de Cristo, amados. Glória a Deus. Olha eu aqui de volta, essa tarde, para trazer algo muito especial para a sua vida. Eu quero falar a respeito de algo pertinente à nossa fé cristã, que é a reforma protestante. Nós não temos aqui muito tempo, claro, não temos a intenção, a pretensão de esgotarmos o assunto, mas queremos fazer de uma forma sintetizada. Eu gostaria de começar logo lendo aqui um versículo da Palavra de Deus que está lá no livro do profeta Oséias, um dos profetas menores, e que está no capítulo 4, versículo de número 6, a parte A do verso, que diz assim: o meu povo pereceram ou estão perecendo porque lhe faltou conhecimento. Amém? E falando a respeito do assunto aqui, reforma protestante, gostaria de compartilhar com vocês o que levou a reforma protestante, o que levou esses homens a trazer a reforma protestante, a resgatar novamente a doutrina dos apóstolos, aquilo que é sólido, que é forte, que é consistente para a nossa fé cristã. Amém? Ora, lembra, nós temos aí, lá pelos anos 400, 500 anos após Cristo Jesus, pelo finalzinho do Império Romano, passou a Igreja Católica Romana a ter o domínio até das coisas materiais, ou seja, o Papa ele tornou-se um nível elevado e ele interferia até nos assuntos seculares, político, governamental, negócios e tudo. Ele se achava uma grande autoridade. E isso correu aí, isso perdurou por quase 1000 anos, mais ou menos 900 a 1000 anos, que é conhecido como era medieval ou Idade Média. E já antes da Reforma Protestante, aí uns 100 anos antes da Reforma Protestante, o povo insatisfeito, porque no seu coração eles ansiavam uma vida elevada espiritualmente, os seus corações estavam amargurados, seus corações cheios de ansiedade, e a igreja já não supria os anseios, que era uma busca espiritual, a trazer uma paz interior, que eles não conseguiam, pois naquele tempo foi implantado pela Igreja Católica Romana a teologia, a ideia do purgatório e também a ideia de indulgências. O purgatório levava a indulgências. Depois veio o culto a santos, houve a canonização dos santos, ou seja, os apóstolos canonizaram os apóstolos, passaram a chamar de santos e adorarem a eles. Passaram a adorar relíquias, como um pedaço de João Batista, pedaço do cajado de Moisés, coisas assim. Valia o valor que eles negociavam, essas coisas era um absurdo de dinheiro. As pessoas acreditando que tendo isso nas suas mãos, eles tinham alguma bênção de Deus. E entrou a ideia do purgatório. O purgatório era aquela pessoa que não era suficientemente santa para ser salva e também não era tão impura para ir para o inferno. Então ia para um estado intermediário chamado purgatório. E aquela pessoa ficava purgando, mas só que na teologia romana dava o direito do seu familiar eles pegarem e comprar uma indulgência. Indulgência é como uma alforria, um direito de liberdade de um escravo na história antiga. Era coisa semelhante a isso. Então a pessoa pagava uma importância de acordo com o pecado daquela pessoa, a culpa daquela pessoa, e resgatava a pessoa do purgatório e a levava ao céu. Isso na teologia romana. E então criaram a ideia do purgatório e logo após criaram a ideia das indulgências para faturar com a indulgência em cima do purgatório. E depois veio a questão da veneração aos santos. A ideia era que pessoas viessem a honrar, que eles viessem a honrar os santos. Aí eles alegavam que não era uma adoração, mas era uma veneração, era uma honra. Eles diziam adoração somente a Deus,
adoração somente ao Senhor, que é digno de adoração, mas a eles devemos dar honra. Então passaram a cultuar em honra aqueles santos. Com o passar de um tempo, aquilo já passou a não ser só honra, passou a ser não somente veneração, mas adoração também aos santos. E da mesma forma, aquelas relíquias passaram a adorar as relíquias, como fizeram no pé do monte, quando Moisés subiu, passaram a adorar bezerro de ouro. Então o povo insatisfeito com aquela situação, Deus vai levantar alguns pré-reformadores, alguns que sobressaíram na história protestante. E naquele tempo, amados, Deus levantou João Russo. João Russo começou a falar a respeito dessa doutrina dos apóstolos. Insatisfeito, a igreja mandaram queimar, foi queimado na fogueira. E ele falou: vocês queimam hoje um ganso, mas após 100 anos virá um cisne, e esse vocês não poderão matar. E após esse ano determinado, esse tempo determinado por João Russo, falado, profetizado por João Russo, veio Martim Lutero. Veio outro homem também chamado Jerônimo Savonarola. Esse homem também foi um dos reformadores. Após ele também veio John Wycliffe. Esse homem também fez uma grande história, revolucionou aquela época antes de Martinho Lutero. Então veio Martinho Lutero e, insatisfeito, conforme não diferente dos determinado povo que estava sofrendo aquele anseio por uma paz interior e não encontrava. Um certo dia alguém disse para ele que na religião ele alcançaria essa paz. Então ele vai em busca dessa paz interior, e dentro da religião ele encontrou a Bíblia. E um dia ele, fazendo um estudo sistemático da palavra de Deus, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele vai descobrir que tudo aquilo que ele estava ouvindo, que ele tinha conhecimento a respeito disso, não passava de uma ilusão. E que a verdade bíblica para a salvação estava no livro, a saber, a palavra de Deus. Naquele tempo havia duas escolas na igreja romana, havia a patrística e a dominicana. Ou seja, patrística eram os conservadores, dominicano é que veio lá de Tomás de Aquino, e a patrística, que era uma conservadora, que veio lá de Agostinho. Então ele resolveu escrever 95 teses que refutava toda aquela questão teológica romana. E um dia ele vai, no dia determinado, em 1517, ele crava aquelas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. Mas até então aquilo não preocupou muito o Papa, mesmo tendo chegado aquela notícia até ele, porque ele achava que era tão somente uma questão de debate entre as duas escolas, entre os dois pensamentos, duas linhas de pensamento, mesmo dentro da teologia romana, a saber, os conservadores, chamado de patrística, e a dominicana, que veio de Tomás de Aquino. Mas então o Papa chega ao conhecimento que aquilo era de verdade. Então eles tentaram calar a boca do homem de Deus chamado Martinho Lutero. Mas aí já foi tarde demais, porque Deus estava no negócio. Aquilo que Deus mete a mão para fazer, Ele conclui. Se Deus te levantou para fazer algo, Ele vai fazer você concluir esse algo, porque Ele está contigo, a mão dele está contigo. Então ele faz com que Martinho Lutero, os reformadores, eles resgatem 4 principais pilares da reforma protestante, que é o suficientemente para sustentar a nossa fé cristã, porque foi resgatado desde lá dos apóstolos. Primeiro, ele vai falar a respeito da fé, pois que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer sola fide, numa linguagem latina, sola fide, somente pela fé. E o outro, segundo pilar, é sola escritura, ou somente pelas escrituras.
Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como anteriormente eu falei a respeito do versículo em que falou aqui o homem de Deus, o profeta Oséias, falando que o povo de Israel estava perecendo porque lhe faltou o conhecimento da palavra de Deus. Então o terceiro pilar da reforma protestante, solos Cristo, ou seja, não há outro mediador a não ser Jesus. Ele foi o único, ele nos ligou novamente a Deus. Ele agora constrói uma ponte que tinha sido quebrada. Ele leva agora uma comunicação nossa a Deus, ele liga essa ponte, temos agora contato direto agora com Deus. Jesus é o único mediador, ninguém pode nos levar a Deus, nos conduzir a não ser por Jesus Cristo. Por isso ele colocou um desses pilares como solos Cristo, ou somente Cristo, não basta outro. Jesus conquistou essa ponte, essa ligação nossa ao Pai, a Deus, simplesmente com o seu sacrifício na cruz do Calvário, que custou-lhe todo o seu sangue, a sua dor, humilhação, desprezo, mas mesmo assim ele cravou toda a nossa cédula de dívida na cruz do Calvário e disse: está consumado, estão livres, estamos agora ligados agora a Deus pelo sacrifício de Cristo, e ele diz que é de graça. Porque este é o quarto pilar da reforma protestante, sola gratia, nessa linguagem, está dizendo somente pela graça. Nós não merecíamos nada como não merecemos, mas tudo provém pela graça de Deus. Não foi para Deus, não foi para Ele de graça, porque Ele deu todo o seu sangue, o seu sofrimento, mas para nós é de graça, não por mérito. E ele diz assim, a palavra do Senhor: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Nós não podemos vender nada, nós não podemos vender as bênçãos de Deus, nós não podemos cobrar por oração, nós não podemos cobrar por aquilo que Deus nos deu de graça, não podemos cobrar por qualquer exceção, ou por qualquer ação que viemos exercer o amor de Deus, porque o amor dele é de graça, ele nos amou primeiro. Ele resolveu nos amar sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro, Ele deu de graça, Ele ofertou a nós este amor de graça. Meus amados, essa palavra eu deixo para você. Essa palavra é para edificação da sua fé. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé. Sola Escritura, somente pelas Escrituras. Solos Cristo, porque somente Cristo é o nosso único mediador até a Deus. Ele já ligou esta ponte, temos uma ligação agora com Deus. Nós agora falamos diretamente com o Pai, nós não precisamos de intermediário, pois o Senhor, Ele já fez essa ligação por nós. Esta é a intenção de deixar essa palavra de Deus ao seu coração. Uma palavra que já está no meu coração há alguns dias, mas tudo tem um tempo determinado. E o tempo é hoje para compartilhar contigo essa bênção de Deus. Se você sentir no seu coração de compartilhar os nossos vídeos, compartilhe. Isso é para você que está inscrito no nosso canal. Então faça isso. Nós não temos aqui a intenção alguma de promover o nosso nome, mas de compartilhar aquilo que recebemos de graça. Alguém um dia falou dessa palavra ao nosso coração. Nosso coração agora encheu de amor, de gratidão, e precisamos compartilhar dessa graça de Deus para a sua vida. Nós não somos mar morto, nós somos fontes transbordantes que ela rega, ela compartilha, ela não só retém e prende para ela. Não somos mar morto, mas somos uma fonte que compartilha aquilo que recebemos de graça também vamos dar. Rejeite toda doutrina, todo ensinamento que venha cobrar de você. Isso não provém de Deus. Tudo de Deus é de graça. O teu desejo no teu coração de doar isso é particularidade sua, não é cobrança de ninguém. Refute todas as doutrinas errôneas e erradas que possa vir contaminar a água pura, o pão vivo que desceu do céu e deixou para nós a Santa Bíblia, as Escrituras ou a Escritura Sagrada que nos leva à salvação. Sola Escritura, somente a Escritura. Deus te abençoe, Deus encha o teu coração de graça e de amor, que Ele possa ser o Deus da sua vida, não hoje, mas sempre, em o nome de Jesus.